Salve, salve, galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes, para análise do penúltimo capítulo do mangá de Jujutsu Kaisen, capítulo 270, intitulado Fim do Sonho, onde, bom, o final logo estará entre nós, apesar de no momento desse vídeo, ou pelo menos no momento em que esse vídeo for postado, muito provavelmente o capítulo 271 e o último do mangá já deva ter sido lançado, mas o ponto é que reta final do final, basicamente penúltimo capítulo, e que terminará com muito provavelmente muitas coisas em aberto. Mas os spoilers que eu já peguei do 271, sendo sincero, eu não achei um final horroroso. É ruim? Bom, não, por exemplo, em comparação com o final de Boku no Hero, que eu sempre vou utilizar como um ótimo exemplo de o que não fazer no final de uma obra. Mas Jujutsu Kaisen, em comparação, eu achei bem mais tranquilo, mas o ponto é, eu não vou comentar isso nesse vídeo, eu pretendo fazer muito provavelmente um vídeo só sobre isso. Mas antes de começar a comentar sobre esse capítulo 270, eu espero imensamente que gostem desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e claro também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Então agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito obrigado por tudo mesmo. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, a gente basicamente começa esse capítulo vendo ali o Megumi e a Shoko basicamente em frente ali ao túmulo da família Fushiguro, onde o Fushiguro pedindo ali obrigado a Shoko pelo fato de ela ter cuidado do corpo da Tsumiki depois que a Yorozu encarnou nela e acabou que sendo morta pelo Sukuna quando ele ainda estava no corpo ali do Megumi. A própria Shoko vê que é algo até gratificante limpar os corpos, mesmo que sejam cremados depois, porque se ela ficar bonita no outro mundo graças a Shoko já ficaria bem feliz, até pedindo que também é claro que o Fushiguro não se preocupe tanto com isso, vendo que ela também deveria ter ficado responsável pelo corpo do Geto, que foi sendo um dos maiores problemas de tudo isso, porque se a Shoko tivesse cuidado do corpo do Geto, ele teria sido cremado e o Kenjaku nunca teria alcançado o corpo do Geto e metade dos problemas da obra inteira nunca teriam acontecido. Ou seja, em parte, isso tudo é culpa do próprio Gojo, cujo a própria Shoko chama de idiota e o próprio Megumi concorda. Só que ela até ali num tom bem humorístico diz que no final das contas ela nem acredita mesmo em outro mundo e tudo mais, enquanto ela tá ali fumando e tal. E o Fushiguro acaba recebendo ali uma ligação basicamente para ir para uma nova missão, que vai ser basicamente a última missão que a gente vai ver sendo mostrada do nosso trio de protagonistas de Jujutsu aqui no mangá. Enquanto que a gente vê ali a Shoko fumando e tudo mais, ela para e pensa: o Geto morreu precoce, o Gojo morreu precoce, e bom, se ela continuar a fumar do jeito que ela fuma, ela vai morrer precoce. Só que de uma maneira mais ridícula ainda, porque pelo menos os outros dois morreram lutando, apesar de o Geto ter morrido por ter sido imbecil, porque é o planozinho michuruca em certas formas, mas ainda assim é o que dá a entender, porque ela fumando e tudo mais, ela do nada para e não.
ela desiste e joga tudo ali no lixo. Então, fez bem, porque fumar não é bom, não faz ali bem para a saúde. Aprendi tudo isso e muito mais com o Proerd. Proerd que ensinou muitas coisas, mas que a gente vê mudando de cenário, vendo até ali uma conversa da Otahime e também ali a Anitta e o Gakuganji, onde a Otahime fala que o Tengen, que havia sido absorvido pelo Sukuna, ele ainda permanece nos restos do Rei das Maldições que foram retirados de dentro do Fushiguro. Então, de certa forma, a barreira que o Tengen está ali levantando no Japão e protegendo ali o país, o surgimento de maldições desenfreadas, uma hora ou outra vai romper. Porque mesmo que eles tenham colocado os restos do Sukuna que estão misturados agora, com de certa forma com os do Tengen, isso só deve segurar as pontas por um tempo. Onde a própria Otahime concorda que eles têm de pensar uma contramedida de fato imediatamente. Só que o próprio Gakuganji vê que não é preciso se apressar tanto, pois a gente está acompanhando ainda vários e vários jovens, como a gente, por exemplo, observa ali o Kamo ali, que os pais dele tinham se separado, toda uma treta familiar e tudo mais, e a mãe dele acabou tendo um outro filho. E ele ali reencontra os pais e tudo mais, vê ali o meio-irmão dele e tudo mais. A cena ali não vai, na verdade, só um quadro, mas já é bonitinho, tudo mais, um bom fechamento pro personagem, enquanto o próprio Gakuganji, com um olhar um tanto quanto otimista até em relação a tudo isso, vê que tudo vai ficar bem, como se tudo realmente estivesse bem, realmente um futuro promissor está à frente aqui do mundo Jujutsu. Só que a gente muda mais uma vez de cena, vendo a Maki basicamente entregando ali uma katana pelo Katana Man, que é aquele maluco das katanas, amante, fanático por katanas, que reencarnou ali num cara do Japão atual e apareceu lá no meio da luta da Maki contra o Naoya, quando o Naoya voltou como maldição e tudo mais, o Katana Man do lado ali do Summon Man, onde o próprio Katana Man recebendo a sua katana, que basicamente é uma espada amaldiçoada, onde a própria Maki explica que por mais que o jogo do abate, a migração, a extinção tenha parado de funcionar, a partir de agora eles vão discutir o que farão com os jogadores reencarnados. Como o Megumi conseguiu sobreviver depois ali ter sido possuído pelo Sukuna, de certa forma, a gente vê que ele conseguiu sobreviver e o Sukuna foi retirado do corpo dele, e a gente vê que é quase certo que a Hana e o Itadori vão ali arriscar e tentar separar os objetos amaldiçoados das vítimas que acabaram ali tendo as almas dos feiticeiros de eras atrás reencarnados em seus corpos. Onde o ponto é que com as novas regras adicionadas é provável também que tentem resgatar os jogadores que foram capturados pelo exército dos Estados Unidos, e só porque eles são ali pacíficos, só por eles não serem hostis, não quer dizer que o Summon Man e o Katana Man vão ali ser uma exceção. Então todo mundo vai ali, o governo e tudo mais, eu não sei como que o governo vai lidar com isso, porque nada que eles tenham vai ter alguma utilidade contra feiticeiros Jujutsu, e muito menos maldições, já que armas convencionais são completamente inúteis, mas eles vão tratar todo mundo de forma igual, ou no caso, todo mundo como se fosse hostil, mesmo não necessariamente eles sendo hostis. Onde a própria Maki vendo, talvez seja só um pensamento dela, mas mesmo depois do fim do jogo do abate, Tóquio ainda é uma zona inabitável. Declararam publicamente que espíritos amaldiçoados só aparecem em Tóquio.
Então todas as maldições do país continuarão se reunindo lá. E ela mesmo dizendo que se fosse ela se esconderia de todo mundo que estaria atrás dela em Tóquio. Que é basicamente uma dica aí pro Sumoman e o Katanaman para serem se refugiar em Tóquio e tudo mais, enquanto tá esse caos no Japão e tudo mais, o exército, o governo japonês. Mas é óbvio que uma hora ou outra Ikadori e Hana vão vir separar basicamente o hospedeiro deles do objeto amaldiçoado que está contendo a alma deles, para que o dono do corpo original possa definitivamente voltar ali até a sua vida normal, enquanto o próprio Katanaman vê que parece ali que não lhe faltaram coisas para cortar, enquanto o Sumoman vê que ele simplesmente não quer ir para Tóquio porque lutar sumô com espíritos amaldiçoados é algo chato. Só que a Maki não liga e pede para eles simplesmente fazerem o que quiserem, mas esta é a última vez que ela vai cobrir eles, pedindo para que agora eles simplesmente desapareçam logo. Só que antes de se despedirem, o Katanaman simplesmente vem até a Maki dizendo que quando chegarem a hora de o eliminar, ele pede para que a Maki venha ela mesma, pois ele vai desafiar ela para mais uma luta e vai a cortar. E ela simplesmente ri de tudo isso com uma baita de uma cara de deboche, como um duvido. E eu realmente duvido, porque a Maki é um verdadeiro monstro. Enquanto que a gente muda ali de cenário, vendo o Charles Bernard, basicamente ele vindo e conversando basicamente com seu assistente sobre as revistas impressas deveriam ser mantidas. Elas permitem que o autor receba feedback sobre a qualidade de sua obra através da impressão. Afinal, novos autores deveriam pelo menos uma vez ter a experiência de ver o seu trabalho publicado ao lado de veteranos. E da última vez, isso que acabou não sendo uma boa experiência para ele, de certa forma, isso talvez possa ser uma indireta do próprio autor do mangá, já que a gente está tendo essa modernidade gigantesca que a Shonen Jump está tendo ali de lançamentos de capítulos, pelo menos lá no Japão, porque aqui no Brasil a gente só lê mangá mesmo online, porque por mais que quem compre volume e tudo mais, demora um tempo para ser lançado e também demora um tempinho considerável para chegar aqui no Brasil, mas o ponto é que lá no Japão os mangás são vendidos fisicamente capítulo a capítulo, mas aos poucos a gente está tendo essa transição para os sites de mangá e claro, o oficial que é ali o da Manga Plus, então seria uma crítica de Gege Akutami a tudo isso, só que a gente vê que o próprio Charles ao lado do seu assistente dizendo que ele ali, o próprio Charles concordando que é um mangaka que desenha muito mal. E a gente não pode discordar muito depois dos desenhos que a gente viu dele, o negócio tudo torto. Poderia até também ter sido uma baita de uma crítica às críticas que o Gege recebeu em relação à arte dele, que particularmente não é uma das minhas favoritas em relação a mangá, mas o ponto é que o próprio assistente dele ia pedindo para que ele termine logo o que tem de fazer, pois a gráfica não vai esperar pelo trabalho de um veterano. Só que o Charles refutando, dizendo que ela não deveria nem mesmo esperar os veteranos. Só que a gente muda para uma cena um tanto quanto peculiar, quando acaba conversando com o misterioso alguém, dizendo então, é por isso que ter piadas pesadas é tranquilo, e abre até ali um questionamento, porque na época que foi mostrado e tudo mais, o Takaba e o poder dele, muita gente ficou imaginando, e se o humor dele fosse, por exemplo, um humor negro? O humor mórbido, então até onde ele poderia chegar com a técnica dele. Só que ele vendo que eles vão pegar ali as
leve com piadas que, por exemplo, envolvem sexo, por exemplo, porque mesmo sendo piadas pesadas, mijo e merda são coisas diferentes, como por exemplo de Pium Pium Maru e Hattori-kan, que devam muito provavelmente ser mangás japoneses com piadas extremamente pesadas e ofensivas. Só que o estranho alguém, ou não tão estranho alguém com quem ele está conversando, dizer que no fim das contas não é praticamente a mesma coisa, enquanto Takaba refuta que ele está falando que é algo totalmente diferente, questionando ao seu parceiro se ele está prestando atenção onde vê que já deu e eles têm de ir ensaiar o primeiro número deles e tudo mais. E esse ensaiar o número, eu não entendi particularmente, porque é outro trocadilho em japonês, mas era provavelmente para ser alguma piada relacionada a alguma coisa mais 18, provavelmente, mas piadas em japonês, quando são traduzidas para o português, particularmente não tem muita graça. Onde o ponto importante não é nem essa estranha conversa, o que fica mais estranho ainda é que, se vocês repararem bem, muito bem, com o zoom que eu estou dando nesse exato momento, a gente pode ver o cabelo desta pessoa com quem Takaba está conversando, que, bom, é o Kenjaku, ou o Getou também, já que era o corpo do Getou. Mas, bom, ele não tinha sido morto e devorado pela Rika? Particularmente eu não faço a mínima ideia o que aconteceu mais, porque esperar alguma coisa do Takaba é meio que qualquer coisa pode acontecer, então eu não faço a mínima ideia quem é esse. Pode ser uma baita de uma zoeira do Geki só pregando uma com a nossa cara, ou sei lá, o Takaba achou graça da morte do Kenjaku e acabou de alguma forma trazendo ele de volta à vida com a técnica dele, mas o ponto é que a gente não vai saber. A gente não vai ter resposta alguma sobre qualquer coisa relacionada a isso, que é um tanto quanto triste quando a gente muda depois de cenário, vendo ali o Amanai vindo ali até um garoto que aparentemente era alguém que ele na época de escola fazia um bullying. E bullying no Japão é um lance que é bem mais pesado. A gente reclama das coisas que acontecem aqui no Brasil, mas o Japão é bem mais pesado. Onde é até bonito, porque ele vem e tudo mais e simplesmente vem para pedir perdão, né? Ele se desculpando pelo que fez naquela época e vindo diante do cara que simplesmente acaba fugindo e tudo mais. Então receber o perdão é algo complicado. Porque é até bonito e tudo mais, porque o próprio Amanai, ele vê que vai ser algo difícil, e ele até percebe que, bem claro, tudo que ele fez, ele realmente vê que não mereceria perdão, mas ele está disposto a mudar, então isso já é algo muito importante. Nem sempre conseguir o perdão é algo fácil, mas você estar disposto a ir atrás disso, a mudar, a ser uma pessoa melhor, uma pessoa decente, que é o que o Amanai quer, já é algo muito importante. Eu achei, mesmo que sejam assim extremamente curto, eu achei muito interessante até tudo isso. Quanto a gente que muda basicamente de conversa, vendo o Higuruma conversando ali com uma colega advogada dele, onde a gente tem até que recapitular isso, porque quando o Higuruma despertou os poderes dele como feiticeiro Jujutsu, a gente teve toda uma cena onde ele estava ali num caso que ele tinha que defender um cara que acabou sendo acusado de um crime injustamente, devido a toda a corrupção ali envolvida na política, em relação aos juízes e tudo mais, e ele acabou que no meio do despertar da técnica dele, matando basicamente todo mundo responsável por toda aquela corrupção que estava ali no tribunal. E a gente vê que o caso ainda, por mais que, bom, não tenha uma explicação específica, porque, bom,
ele fez tudo isso baseado em energia amaldiçoada, então eu acho que o Código Penal japonês não deva ter uma forma de incriminar tudo isso, mas, bom, energia amaldiçoada, maldições e tudo mais tornaram-se agora comuns, ou pelo menos algo de um conhecimento tanto quanto mais público e geral, então uma hora ou outra o Higuruma provavelmente vai ser julgado por tudo isso, onde a gente vendo que tudo isso aí foi aparentemente arquivado por enquanto e foi pelo visto pressão do alto escalão Jujutsu que querem usar de tudo quanto é jeito o Higuruma como feiticeiro devido ao potencial dele, só que o ponto é que eles não vão desistir, mesmo que tenham de começar tudo de novo. Eles, como representante das famílias das vítimas que foram mortas pelo Higuruma, vão fazer com que o Higuruma seja preso e que coisa para se dizer ao seu parceiro, pelo menos colega de trabalho. Só que o Higuruma aceita tudo isso e de certa forma até que tranquilamente, enquanto a gente vê uma conversa da Anjo e a Hana com o Megumi, onde o próprio Anjo explicando que se o Sukuna tomou toda aquela atitude de quando ele foi acertado pela escada de Jacó, no momento que ele trocou no corpo do Itadori e foi pelo Megumi, fingiu que o Megumi tinha voltado só para enganar a Hana, significa que ele ali sabia sobre as memórias da Hana dentro do Fushiguro. Ou seja, ele basicamente desenterrou todas essas memórias e descobriu que a Hana gostava do Fushiguro, onde o próprio Anjo dizendo que a Hana não tem mais motivos para ficar envergonhada a essa altura do campeonato, porque ela descaradamente está. Na verdade, não, ela é apaixonada pelo Fushiguro. E o próprio Fushiguro aqui observando toda essa cena e dizendo que vai assumir a responsabilidade devido a tudo que aconteceu com a Hana ser em partes boa culpa do Fushiguro, mesmo que nem tanto assim, porque o corpo dele estava sendo naquele momento usado pelo Sukuna. Só que ele concorda que daqui em diante ele será o braço direito da Hana, que bom. Ela pergunta quando marcamos a cerimônia. Cerimônia de quê, né? Bom, né? Casamento, então. O próprio Megumi mega envergonhado vendo que calma, não é disso que eu tô falando, eu tenho uma missão, então depois a gente conversa sobre isso. A própria Hana mega envergonhada vendo que ela acabou acelerando demais o ritmo e acabou falando as coisas de forma errada, falou o que não era pra falar, pelo menos ainda por enquanto, deixa as coisas avançarem. A Hana aparentemente tem uma chance, então eu shippo particularmente esse casal. Espero que tudo dê certo. Boa sorte aí pra Hana. Enquanto que a gente muda de cena vendo uma moça que nunca apareceu antes no mangá chegando ali em casa indo falar com seu noivo, reclamando que as luzes do corredor ficaram ligadas e perguntando ao seu noivo se ele não quer jantar fora hoje, quando ele simplesmente concorda, vendo que é uma boa ideia. Só que, bom, quando ela olha para o seu noivo, ele simplesmente tá bem único, com os olhos extremamente esbugalhados, com um nariz gigantesco, uma cara que parece ter vindo de algum filtro de rede social. Então, esse basicamente aí é o caso, aí a última missão que a gente vai ver basicamente sendo resolvida por Itadori, Nobara e Fushiguro, onde o próprio Ichiji vem ali, começa a dar os dados sobre essa missão, sobre a vítima ser Fukuzawa Sota, um homem de 26 anos que há cerca ali de 2 semanas teve ali a sua noiva que mora com ele, começando a
achar que o seu rosto estava mudando de certa forma e, bom, é estranho porque só ela vê o rosto dele de maneira estranha. Quando o próprio Itadori Nobara e Fushiguro e todas as outras pessoas olham ali pro cara, veem ele completamente normal, como se não tivesse nenhum tipo de coisa estranha ou algo do tipo. É como se apenas a noiva dele conseguisse enxergar tudo isso, enquanto Itadori olhando ali o cara, vendo que o cara é mó parrudão e tudo mais, achando ali isso bem interessante, puxando o papo, como sempre, já que o Itadori é aquele cara extremamente carismático e que seria muito foda realmente se eles virem bater um papo com o Itadori, porque o cara é mega carismático, então gostar dele, virar amigo dele deve ser um negócio extremamente fácil. Só que uma conversa até meio aleatória quando a gente volta ali pro ponto importante com o próprio noivo dessa garota vendo que, bom, é só ela que enxerga o cara desse jeito estranho, então eles mesmo que chegam à conclusão de que não seria a mulher que está amaldiçoada, onde a própria Nobara vem ali dizendo que vai dar uma checada no corpo da mulher, enquanto o Itadori e o Megumi vão até a casa do casal conferir a situação e vendo que, como o Ichiji disse, o resíduo apenas deixa uma leve sensação desagradável. As chances de ser um espírito amaldiçoado são bem baixas, já que o espírito em si nem sequer possuiu a pessoa e o resíduo também é fraco. Então os danos estão quase no nível de um mero incômodo. Provavelmente, segundo as ideias do Fushiguro, se trate de um usuário de maldições, mas já que ele não sente nenhuma intenção assassina, ele acha que deve ser um jogador do jogo da Bate do tipo despertado, ou seja, pessoas que acabaram despertando as suas técnicas graças ao Kenjaku, como por exemplo o Higuruma, ou por exemplo o Charles ali, que acabaram também sobrevivendo ao jogo do Abate. É claro que também, se for um espírito de semiclasse 1 ou superior, ele pode também estar regulando seu poder intencionalmente, escondendo a sua intenção assassina, como por exemplo aconteceu lá naquela missão da ponte de Asohate, onde o dano aumentou depois de um tempo, então eles não podem descartar a possibilidade de ser um espírito amaldiçoado. Só que, resumindo as coisas, é apenas uma perturbação causada por um usuário de maldições. E isso para Itadori Nobara e Fushiguro vai ser uma verdadeira moleza. E é que com isso, assim, a gente termina basicamente esse capítulo com um ganchinho aí dessa última missão e último capítulo que a gente vai ter aqui do mangá de Jujutsu Kaisen, que encerra, talvez não definitivamente, talvez sim ou não, mangá, quem sabe ali Jujutsu Kaisen 2, Jujutsu Shippuden, tem uns boatos aí que circulam pela internet, mas até agora nada confirmado. Mas tudo isso e muito mais são cenas apenas dos próximos capítulos e dos próximos vídeos do canal, que eu espero, é claro, que também tenham gostado desse vídeo e que justamente por isso deixem um like e se inscrevam no canal, e claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito obrigado por tudo mesmo. Eu então vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu, e fui.